Olá, sejam todos bem-vindos à AgroTeams 2020 online. Este é mais um trabalho do mestrado em agroenergia da Universidade Federal do Tocantins. Eu sou o professor Guilherme Benco, do mestrado em agroenergia, e nesta palestra nós trataremos das características químicas e potencialidades agroenergéticas da macaúba. Bom, inicialmente eu gostaria de mencionar que já estamos ouvindo há algum tempo as pessoas, os trabalhos, comentando sobre a possibilidade ou as perspectivas do uso da planta da macaúba como uma fonte agroenergética. O nosso objetivo com esta apresentação é trazer alguns elementos de uma maneira simples, né? E não pretendo me estender muito, mas que todos venham a entender como é que esses estudos e quais são as perspectivas que a gente tem do uso do fruto da macaúba dentro da agroenergia. Inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês o conceito da agroenergia, né, para a gente poder esmiuçar o que o fruto da macaúba pode trazer para a gente dentro da agroenergia. Vamos entender um pouquinho dessa palavra, desse termo agroenergia. Então, a gente dividindo, isso é um neologismo, né? A gente pode dividir aqui na parte agro, que significa agricultura, e na parte energia. A energia, naturalmente, aqui ela tem a conotação de fonte de. Então, é uma agricultura, né, como fonte de energia. E, basicamente, significa o quê? Utilizar-se aqui da agricultura para a produção de energia. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte aspecto. Quando a gente fala da agricultura produzindo energia, a gente está falando de captação de energia solar, a gente está falando de transformação dessa energia em biomassa, e isso é a transformação da onda eletromagnética em material vegetal, que é o próprio estoque, depois a transformação disso em biocombustíveis e depois a utilização desses biocombustíveis, que seria a liberação dessa energia. Então, quando a gente fala da agroenergia, está envolvendo os conceitos de captação, transformação, estocagem e liberação de energia. Então, são processos mais complexos do que aparentemente a gente imagina, né? Então, esta energia que a gente está tratando aqui, ela é proveniente de biocombustíveis que são obtidos a partir de biomassas, majoritariamente vegetais, né? Que, por sua vez, são produzidas na agricultura através da rota fotossintética. Quando a gente, mais na frente, falar de produtos orgânicos, como a gordura animal, ele também é produzido a partir de fontes vegetais, que são biomassas produzidas na agricultura através da fotossíntese. Então, em última instância, toda a energia é proveniente da luz solar, é convertida pela fotossíntese em biomassa, e depois dessa conversão você tem os diferentes caminhos. Então, a agroenergia, ela nos apresenta um grande cenário e um grande desafio em termos de desenvolvimento tecnológico e para a produção de biocombustíveis. Dando sequência, então, quando a gente já começa a abordar o termo de biocombustíveis, imediatamente vem no imaginário popular, né, a cana-de-açúcar, essa planta, essa divina planta tão importante na nossa matriz de produção de etanol no país, e que atualmente passa por um momento delicado em função de todos esses cenários que se desenham para a gente, esses desafios, mas também temos outras plantas, né? Aqui eu estou mostrando uma fotografia da própria fruto da macaúba, um corte dele, né? Então, genericamente, quando a gente fala de biocombustíveis, a gente está baseando na utilização de biomassas para fins energéticos. Então, basicamente, a gente poderia
utilizar da biomassa como o combustível em si, a fonte direta. A combustão, por exemplo, eu pego lenha e queimo, aí eu estou fazendo uma combustão direta. Mas eu posso utilizar essas biomassas, transformá-las em outros biocombustíveis e utilizar estes biocombustíveis como fonte energética. É sobre esta segunda visão que a gente está tratando aqui nesta apresentação. Então, falando das biomassas, o que precisa vir primeiro à mente? Né? O que a gente precisa entender primeiro? Que essas biomassas, elas representam o conjunto de todas as formas, as espécies vegetais que a gente tem para exploração, né, na agricultura, e que, portanto, em função do tipo genético da planta, a gente tem majoritariamente um maior acúmulo de óleos, ou um maior acúmulo de açúcares solúveis ou amido, ou maior acúmulo de fibra. Então, dependendo da constituição química destas biomassas, a vocação agroenergética da biomassa, ela se dará em um desses 3 caminhos aqui. Sendo que o primeiro, onde eu coloquei aqui óleos e gorduras, né, até porque as gorduras animais também podem ser matéria-prima para síntese de biodiesel. Então, materiais altamente produtores de óleo, eles têm um potencial diretamente ligado a um potencial de produção de biodiesel. Né? Agora, as biomassas vegetais acumuladoras de amido, ou aquelas que são acumuladoras de açúcares solúveis, como cana-de-açúcar, né? Então, a cana-de-açúcar produz muita sacarose, e acumuladoras de amido, como o milho, por exemplo. Então, a gente tem aqui esses dois materiais já sendo explorados para a produção de etanol no Brasil. Cana-de-açúcar como a nossa grande matriz agroenergética do etanol de primeira geração, ou seja, o etanol produzido a partir de açúcares solúveis contidos no caldo da cana, na garapa. E, mais recentemente, com plantas industriais que objetivam, a partir do amido, gerar esse etanol. Né? Então, tanto o etanol produzido a partir do amido quanto de açúcares solúveis é um etanol denominado como etanol de primeira geração. E agora a gente tem as biomassas que são majoritariamente fibrosas, ou são fibrosas por natureza, pela sua própria constituição original, ou são resíduos vegetais provenientes do processo industrial que resultam num produto residuário altamente rico em fibra e que poderia ser utilizado numa segunda etapa, num segundo processamento, para a produção de etanol agora, porém um etanol denominado etanol de segunda geração. O que eu gostaria de mencionar é que o etanol, tanto o etanol de primeira quanto de segunda geração, eles não têm diferença nenhuma quimicamente. É impossível você separá-los, porque ambos, né, são provenientes da fermentação da glicose. O que muda é se essa glicose está vindo do amido, se ela está vindo dos açúcares solúveis ou se ela está vindo da fibra vegetal. Né? Então, o que caracteriza ser de primeira ou segunda geração é o tipo químico da biomassa, se é amido ou açúcares ou se é material fibroso. Né? Mas, tanto um quanto o outro, eles correspondem ao mesmo etanol, né, que a gente vai usar lá no nosso automóvel. Ok? Então, passando aqui, já falando da nossa planta, né, foco desta apresentação, da macaúba, né, aqui majoritariamente estaremos falando da Acrocomia aculeata, que seria o grupo da planta de macaúba, vamos dizer, mais abrangente até então em termos de estudo, né, embora outras espécies também já começam a ser descritas do ponto de vista botânico. Então a macaúba ela é uma planta, é uma oleaginosa originária da América tropical,
né? Ela é muito abundante na América, na zona tropical toda, e até em parte da zona subtropical, e ela está muito distribuída nos ecossistemas de cerrado, de Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Pantanal. Então veja bem, esta característica da macaúba ter essa grande adaptabilidade e distribuição no nosso continente, torna ou faz dela uma planta potencial quando a gente pensa em produção de agroenergia. Se nós considerarmos hoje que a planta mais importante para a produção de óleo no planeta, no mundo, é o dendê, né, é a palma, essa planta ela só é possível de ser cultivada em regiões de tropical úmida. Então a gente tem na nossa região amazônica tem um pouco, e os países mais produtores de dendê estão lá na Oceania, na zona tropical. Então muito da floresta tropical, ou quase ela na totalidade lá no Oriente, né, na Oceania, ela foi desmatada para a plantação de palma, e é esse óleo que abastece boa parte da demanda mundial, e o mundo quer olhar para fontes alternativas. E quem se apresenta como uma fonte alternativa potencial é a macaúba. Primeiro porque ela é uma planta com alta capacidade de produção de óleo. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Depois que a gente não fica restrito a um bioma exclusivo para o cultivo dela. A gente poderia ter plantas adaptadas a toda uma vasta região e biomas para a produção, além de ser uma planta brasileira, né? Bom, mas ela ainda é uma planta explorada de forma extrativista, não houve ainda um trabalho mais racional em cima dessa espécie vegetal, embora o cultivo, o plantio racional, o estudo com critério científico, ele teve início em 2009 pela equipe de professores lá da Universidade Federal de Viçosa, que desenvolveram inicialmente uma tecnologia para quebra de dormência das sementes. Esse era um impasse para domínio e ampliar e propagar a macaúba numa escala comercial, em grande escala, e que viabilizaria depois projetos de melhoramento genético, de seleção de plantas, e esse trabalho ele já vem sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa com bastante êxito. A partir de então, né, diversos estudos foram sendo realizados, tanto nas áreas de fisiologia, de propagação, nutrição, mineral, colheita, pós-colheita, pragas e doenças, e mais recentemente, nós aqui da Universidade Federal Tocantins, do mestrado em agroenergia, entramos trabalhando com potenciais bioenergéticos da cultura. Né? Então, a gente está querendo enxergar todas as possibilidades que a gente tem de, a partir desse fruto, fazer os direcionamentos, ou com que eficiência a gente conseguiria direcionar os resíduos do processamento industrial para a produção de etanol, seja de primeira ou de segunda geração, como a gente já estava falando anteriormente. Então, basicamente, nesse slide é importante a gente lembrar que é uma planta brasileira que tem uma grande distribuição geográfica nos biomas do país e que tem alta potencialidade de se tornar uma planta de grande interesse econômico. Porém, para que isso aconteça, a gente precisa compreender toda a diversidade, a complexidade biológica, técnica, para cultivo, quer dizer, ter o domínio agronômico da produção da planta, para que um pacote tecnológico seja efetivamente proposto aos produtores e que a planta consiga entrar com grande capacidade de retorno econômico para esses processos. Então, aqui, ainda falando de características estratégicas da cultura, aqui vocês, enquanto eu passo esses slides, vocês estão vendo fotos. Essa foto aqui de cima é lá do Banco de Germoplasma, lá da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e aqui embaixo aqui na área da Agrotins, depois eu explico mais na frente.
Bom, outra característica estratégica da planta é a rusticidade e a produtividade dela. Agora, cabe salientar o seguinte, que toda vez que a gente trabalha com uma espécie, seja animal ou vegetal, que tem uma característica de rusticidade, a gente não pode fazer desta característica uma desvantagem, porque pelo fato da planta ser rústica não significa que ela não tenha exigências, que ela não tenha necessidades. Então, quando a gente olha para uma planta que ela tem capacidade de se ajustar, ela tem plasticidade fenotípica, capacidade biológica de se ajustar a diferentes ambientes e diferentes climas e temperaturas, isso mostra uma resistência a doenças, isso mostra a rusticidade. Mas, quando a gente começa a estudar como é que essa planta, qual é o potencial que ela tem de produzir em ambientes com solo corrigido, com um solo de maior fertilidade, né, a gente vai começar a observar uma amplitude de produtividade, quer dizer, um potencial, quer dizer, o fato da planta existir num ambiente adverso não significa que ela não tenha capacidade de, quando colocada num ambiente favorável, de expressar uma produção muito maior. Então, o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: em termos médios, na situação média que a gente tem observado na macaúba, a produção dela vai do 5º ao 10º ano em progressão, de forma crescente. Então, em termos médios, a gente tem de 41 quilos de fruto por planta ano, o que equivaleria a 20 toneladas de frutos por hectare, com plantas plantadas ou semeadas numa densidade de quase 500 plantas por hectare. Ao passo que a gente, nessa mesma densidade, já tem observado produções que vão de 160 a 200 quilos de fruto por planta ano. Então, a gente pode sair de 40 para 200, é uma grande amplitude, ou de 20 toneladas para 100 toneladas de frutos por hectare, numa questão de seleção de materiais específicos, de correção de solo, ajustes de técnicas de cultivo e assim por diante. Mostrando que boa parte, quer dizer, toda a fitotecnia necessária a ser descrita para trabalho da cultura da macaúba tem sido objeto de pesquisa e investigação por esse grupo lá na Universidade Federal de Viçosa, e isso tem se multiplicado no país já. Bom, essa planta, a macaúba, ela é promissora como fonte de óleo vegetal, tanto para a indústria de combustíveis, né, o biodiesel, mas também para a indústria cosmética e alimentícia. E nós vamos ver mais na frente em qual tipo de produto, de qual parte do fruto da macaúba sai vamos dizer assim, um óleo ou um outro produto que se adequa a cada um desses mercados aqui. O processamento do fruto, então, quer dizer, quando a gente pensa, então vamos levar a macaúba lá para a indústria processadora, no primeiro momento, como ela é uma planta oleaginosa, a gente vai pensar na extração do óleo, então, retirando o óleo do fruto da macaúba, a gente vai ter um resíduo. Esse resíduo eu estou chamando aqui de coproduto, e esse coproduto tem alto valor agregado. E a questão é, por que ele tem alto valor agregado? Ele tem alto valor agregado exatamente pela sua composição química, que é o que nós vamos descrever mais à frente aqui, na sequência dos slides, né? Então, além dessa questão da composição do fruto, da quantidade de óleo e desse resíduo ter alto valor agregado por sua composição química, a gente tem na planta ainda a possibilidade de contar com serviços ambientais, né, de recuperação de pastagens degradadas, com plantios consorciados com outras culturas ou até mesmo com pastagens, e de sistemas agrosilvos pastoríferos que estão sendo pesquisados e estudados com essa planta no sistema, né, no conjunto, no sistema agrário aí da proposta. Ok? Então, avançando, a gente chega no ponto de olhar para o fruto da macaúba e entender quais são suas partes e como é que a gente vai decompor isso e estudar a composição química. Na parte mais externa do fruto, que é o corte, né, do fruto da macaúba, a gente tem a casca que é chamada de epicarpo.
Em média, tudo que eu estou falando aqui, cabe ressaltar que, como é uma planta que tem grande variabilidade genética, isso varia muito em função dos tipos, né? Da região que vem a planta e do tipo do fruto. Mas em termos médios, a gente teria aqui 20% do peso do fruto como casca, né? O epicarpo. Depois, nessa parte amarelinha mais interna aqui, a gente tem o mesocarpo, que a gente chama de polpa, né? Aquilo que muitos de nós conhecem comendo isso aqui no campo, né? Eu mesmo cresci comendo esse mesocarpo de macaúba, que achava muito gostoso. Então, isso representa 40% do peso do fruto. Depois, uma parte mais interna aqui, dura, muito dura, chamado de endocarpo, que seria a casca que reveste a semente, que é a amêndoa, né? Esse endocarpo representando 33% do peso do fruto, aonde a gente tem hoje uma destinação desse endocarpo para a produção de carvão. E a parte mais interna, essa branquinha aqui, que seria a amêndoa, que é a própria semente, representando aí, em média, 7% do peso do fruto. Então, cabe ressaltar que tanto a proporção de casca, de polpa, da casca da amêndoa e de semente variam entre as plantas, as regiões, né, são muitas plantas, existe uma grande variabilidade genética na espécie. Agora, além disso, a composição química também destas partes também variam, né? Existem muitas características que estão sendo estudadas aqui, como, por exemplo, o comprimento da fibra que compõe a polpa. Isso impacta no rendimento industrial lá da despolpadeira. Então, são características que precisam ser estudadas com bastante detalhe para que a gente transforme uma cultura ainda extrativista, não melhorada, numa cultura de produção industrial com alta capacidade de rendimento econômico. Então, na sequência, a gente cai, então, vamos estudar a composição química, o que a gente tem encontrado nesses frutos, ou nas partes desses frutos da macaúba aqui na Universidade Federal do Tocantins. Na sequência, então, eu vou mostrar aqui um conjunto de resultados, qual é a parte que a gente está falando, e vou mostrar na fotografia aqui qual é a porção. Então, aqui a gente está falando da casca, a parte mais externa. Tirado a casca, sobra a fruta, quer dizer, aqui a gente está vendo a amarelinha, é o mesocarpo, a polpa da macaúba, né? Então, essa casca in natura foi feita a análise da composição química dela. Neste gráfico, eu estou apresentando frações, que a gente denomina aqui de frações bromatológicas, são um grupo de substâncias orgânicas, né, que para a gente poder separar isso aí, o que é o que. Então, basicamente, aqui a gente tem a umidade e o teor de matéria seca, e esta matéria seca é constituída de proteína, de fibra, de carboidratos não fibrosos, é chamado de extrativo não nitrogenado, né, e de o extrato etérico, que seria a parte oleosa, né? Então, a gente está vendo que a parte oleosa da casca corresponde dela in natura a 23%, a parte fibrosa a 20% e a parte não fibrosa em 40%. Agora, dentro dessa parte não fibrosa, pode ter amido, pode ter outras substâncias, como pectina, por exemplo, e outras substâncias aqui que a gente vai discutir mais à frente. Então, basicamente, a gente sabe que tem bastante óleo na casca e que tem uma porção fibrosa, ok? Então, aqui é o que interessa para a gente nesse primeiro momento. Aqui a gente está falando da casca externa. Aí a gente passa a olhar, então, o mesocarpo. O mesocarpo é aquela parte amarelinha, aqui é o mesocarpo já despolpado, né? Foi retirado do fruto, e aí a análise dele. Então ele já sobe, o teor de óleo dele em torno de 43%. Então a gente vê que a casca tem 20%, o mesocarpo está com 43% de óleo, né? E a fração fibrosa aqui, ela está com 4
0,5% aproximadamente, que já está diluída pela grande quantidade de óleo, mas quando a gente pegar esse mesocarpo e retirar o óleo dele no processamento da extrusão na indústria, a gente vai ver como é que fica a composição química desse resíduo. E se esse resíduo tem ou não potencial para gerar etanol a partir da fibra ou a partir de amido, né? Essa é a questão. Então vamos avançar aqui. A gente tem agora o mesocarpo associado à casca para a extrusão. Então aqui o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente pega este mesocarpo e leva para a extrusora na indústria, a extrusora não estava sendo eficiente na retirada de óleo. Então a alternativa inicial que foi buscada foi associar a polpa àquela casca que foi retirada, para que desse maior aderência à abrasividade no processo de extrusão, e aí o óleo foi retirado com maior eficiência. Então, esta análise que eu apresento aqui, ela é a mistura entre casca e a polpa, misturado em proporções iguais. Isso foi para a extrusora, gerou este óleo que está aqui, e aí a gente tem a setinha indicando o material residual. Esse material residual foi o que foi analisado. E aí a gente observa que o teor de fibra dele fica em torno de 18%, mas ainda tem 18% de óleo nesse material, mostrando que o processo de extrusão ainda pode ser otimizado. A gente pode tirar mais óleo nesse processo, né? Ainda é uma grande quantidade de óleo nesse resíduo, o que pode atrapalhar o processamento em busca da hidrólise ou da fibra ou de amido, né? Pela presença do óleo. Então aqui a gente teria um complicador aqui, né? Se tivesse um resíduo de óleo grande para o processamento de hidrólise, que a gente vai fazer subsequente, né? E a quantidade de carboidratos não fibrosos aqui, que está indicando uma parcela bem considerável. A expectativa que a gente tem, então, é que encontre amido aqui dentro, né? Vamos ver quanto de amido a gente poderia encontrar aqui dentro. Nós fizemos um teste com enzima, com amilase, né, com hidrólise amilácea, e a gente observou apenas 5,5% de amido aqui. Então, boa parte deste conteúdo, deste resíduo, não é amido, possivelmente não é amido. Então, a gente está suspeitando aqui de se ter aqui pectina, né? E aí é outra composição química, gera outra finalidade, ok? Avançando então, usando esse mesmo resíduo, né, da mesocarpo e casca extrusados, agora olhando para a fração fibrosa dele. O que a gente tem? A gente tem a fibra total, a fibra vegetal, representada aqui pela barrinha do FDN, fibra em detergente neutro. Essa fração fibrosa aqui, ela envolve tanto a celulose, quanto a hemicelulose, como a lignina. Então, essas três frações compõem o FDN. A lignina e a celulose são as duas frações que compõem o FDA. Então, o FDA ele seria a medida aqui mais aproximada à fibra bruta que a gente viu antes. Vou ver se eu mostro ela aqui. Antes, aqui 18,56 de fibra bruta. Aqui a gente chegou em 18,80, né, de FDA. Quer dizer que a diferença entre o FDN e o FDA nos dá a hemicelulose. Para quem não é, desta área especificamente, a hemicelulose é um componente da fibra, mas que não tem glicose aqui dentro. Aqui a gente tem açúcares de 5 carbonos, não açúcares de 6, como a glicose. A glicose está aqui na celulose. Então, para a produção de etanol de segunda geração, nos interessa aqui a quantidade de celulose contida na fibra. Tá? Por isso que é importante a gente desmembrar essa fibra inteira, para saber quanto de celulose a gente tem aqui dentro e quanto de glicose a gente poderia tirar daqui para gerar etanol, né? Então, a gente está vendo que não tem uma grande quantidade de celulose aqui dentro da fração fibrosa. A maior parte é lignina, que é uma parte indigestível e que dificulta o processo de hidrólise da própria celulose, da hidrólise enzimática,
né? Agora, a hemicelulose aqui presente, ela pode abrir espaço para outros processos industriais de interesse da indústria de alimentos, que eu vou deixar isso para uma discussão num outro momento, ok? Dando sequência. Então, agora a gente vai olhar para a amêndoa, ou para a semente, né? Aqui é a análise da semente in natura, né? O que a gente está vendo aqui. Olha só, quanto de óleo ela tem aqui dentro, 61%. Então, é esse óleo clarinho aqui, né? Esse óleo clarinho aqui, ele tem alta vocação ou possibilidade de uso para biodiesel, né? Enquanto este óleo do mesocarpo aqui, ele é em composição de ácidos graxos, ele é muito parecido ao azeite de oliva, tem um alto potencial para a indústria de alimentos. Então, além disso, a gente já está vendo que mesmo com essa grande quantidade de óleo, a gente ainda tem bastante proteína, veja, 14%. Então, quando eu extrair esse óleo no processo de extrusão, isso aqui sobe, né? E essa era a curiosidade, sobe para quanto quando a gente fizer o processo de extrusão? E aí a gente observou que ele sobe para 30% quando a gente trabalha com a amêndoa extrusada, quer dizer, eu já tirei o óleo que sobrou, né? Mas ainda ficou 17% de óleo, mostrando que há espaço para otimização ainda do processo de extração de óleo. Novamente aqui nós vamos estudar a fração fibrosa e a fração não fibrosa para verificar quanto de celulose a gente tem aqui e quanto de amido a gente teria aqui, né? Para estudar o potencial energético desse coproduto aqui. Pela ação enzimática, que a gente já fez a avaliação, a gente não encontrou efetivamente aqui presença de amido, né, significativa. Então, a gente teria que olhar exclusivamente para a fração fibrosa. Então, olhando para a fração fibrosa da amêndoa, da semente extrusada, né? Então a gente teria aqui quanto de celulose? 8,63, quer dizer, uma celulose um pouco mais alta do que a gente observou lá no mesocarpo, né? Então aqui tendo um potencial de extração de glicose talvez maior do que o próprio mesocarpo, né? E um pouco menos de lignina. Então, a próxima fase vai ser estudar a eficiência do processo de hidrólise, quanto que a gente consegue tirar de glicose daqui e gerar etanol, né? E quanto que a gente consegue tirar de glicose lá do mesocarpo e gerar em etanol. E a hemicelulose novamente presente, ou bastante presente, quase que na mesma escala que a celulose, indicando uma possibilidade de uso para a indústria de alimentos, para uma outra finalidade. Aqui, então, eu já vou trazer algumas fotos, né? Aqui é a planta industrial, a visão do espaço do pátio, onde os equipamentos de extrusão, a peneira, estufa, estão dispostas. Aqui na foto 2, sou eu e o professor Leonardo Pimentel, lá da Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, meu orientador no pós-doutoramento. Aqui a gente tem os frutos descascados em processo de secagem, né? E aqui a gente tem tanto as cascas dentro da estufa, em secagem, quanto o endocarpo na estufa. Quer dizer, antes de quebrar o endocarpo e liberar a semente, né? Aqui na foto 4. Na próxima foto ainda é lá na indústria processadora em Viçosa. A gente, na foto 1 e 2, a gente tem aqui a casca, o fruto descascado, ele aqui mostrando a polpa, e depois ele passa pela despolpadeira, e aqui a polpa retirada do fruto, sobra lá a casca da amêndoa, né? Aqui na foto 2, a visão da casca, do fruto descascado, e aqui a polpa já despolpada, né? Aqui na foto de baixo, que é muito interessante observar, é a coloração das duas fontes de óleo. Então, o mesocarpo, a polpa da macaúba, gera esse óleo amarelinho, ele é rico em beta-caroteno, né? Enquanto a extração de óleo da semente gera esse óleo mais claro, né? Esse aqui ambos podem
servir de matéria-prima para o biodiesel, mas esse óleo do mesocarpo ele tem potencial para a indústria de alimentos. Aqui o óleo da amêndoa tem potencial para biodiesel, né, e indústria de cosméticos também. E aqui uma fotografia do mesocarpo despolpado que foi utilizado para a extração desse óleo aqui. Na próxima foto, já falando aqui, já na Universidade Federal do Tocantins, aqui a foto dos materiais submetidos a processos de hidrólise, aqui lá no nosso laboratório na Agroenergia. Então aqui a gente tem o mesocarpo, aqui tirando o óleo do mesocarpo, a gente tem eu estou chamando de torta, porque torta é o resíduo com alta concentração de óleo. Se a gente conseguisse tirar todo o óleo do mesocarpo, que o nome desse resíduo aqui seria farelo de mesocarpo. Como ainda a gente tem 17, 18% de óleo nesse resíduo, a gente está chamando ele de torta. Tá? Tecnicamente é assim que a gente classifica. E aqui é a amêndoa, a retirada do óleo da amêndoa e a torta da amêndoa. Né? Então, quando vocês ouvirem falar em torta e farelo, lembra, farelo não tem óleo residual, torta tem. Tá? Na foto de baixo aqui são os professores aqui do mestrado em agroenergia e os professores da Universidade Federal de Viçosa, aqui o professor Dr. Sérgio Motoic, que lidera a equipe de pesquisa com o Macaúba da UFV, e essa visita aqui foi uma visita técnica que nós realizamos junto com os técnicos da CEAGRO, aqui na Agrotins, no setor da Macaúba, né, que é um trabalho que a gente começa a alicerçar entre as três entidades aqui, ao qual eu já de antemão vou agradecendo aqui sempre a colaboração de todos esses técnicos para o projeto. E, por fim, meus agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado de Tocantins, CEAGRO, pela oportunidade e de compartilhar essas informações. Agradecer à CAPES pela oportunidade, pelo fomento do PROCAD Amazônia, que possibilitou que nós fizéssemos um trabalho em conjunto da UFT junto com a Universidade Federal de Viçosa, no desenvolvimento desse trabalho com a Macaúba, trabalho esse que tende a ganhar mais força e mais adeptos aí no seu desenvolvimento aqui no Estado. Então, me coloco à disposição dos senhores. Quem quiser trocar alguma informação, estou à disposição na Universidade Federal do Tocantins, no mestrado em agroenergia, e um grande abraço a todos. Muito obrigado.